Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões da semana 4 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o mito. O mito é uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. A reunião dessas narrativas formam um conjunto de explicações sobre o mundo chamada de mitologia. A mitologia que hoje se conhece, gente, tem origem lá na Grécia Antiga. Essa cultura grega era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, e isso possibilitou a criação de um modelo complexo de interpretações sobre a origem do mundo e a relação dos seres humanos com a natureza e esses deuses. Então, os mitos cumprem o papel de ensinar através de histórias repletas de simbolismos, que relacionam elementos sobrenaturais com a vida dos seres humanos, dando-lhes lições como se deve viver. Então, são histórias fantásticas, cheias de símbolos, e de certa forma traz algum ensinamento para as pessoas. Então, o significado de mito. Então, no início, o mito refere-se diretamente a uma narrativa fantástica, compreendida como verdadeira. Então, eles acreditam que aquilo é verdade e dá conta de explicar a origem de tudo o que é relevante para a vida humana. A partir da produção de conhecimentos baseados na lógica, os simbolismos dos mitos foram sendo abandonados. Então, quando começou a produzir conhecimentos mais voltados para a experimentação, para o conhecimento científico, esses mitos foram sendo abandonados e os seus relatos passaram a ser compreendidos como uma ficção, então uma explicação fantasiosa para a origem das coisas, E hoje em dia, quando nós falamos em mito, ele pode ser sinônimo de falsidade ou mentira. A oposição entre verdadeiro ou mito tornou-se muito comum e se dá pela tradição fantástica das histórias míticas e sua falta de coerência com a realidade. Como elas fogem à lógica, então o mito hoje vem sendo visto como mentira, E o significado de mito também se relaciona com algum aspecto que possa parecer sobre-humano ou sobrenatural. Uma pessoa pode ser chamada de mito quando suas ações parecem estar para além das pessoas comuns, a exemplo das divindades gregas. Assim, muitas vezes, pessoas que possuem muito destaque em suas áreas, por exemplo, nos esportes, nas artes, são chamadas de mito, Inclusive, nós temos aí um presidente que é chamado de mito, mas eu acho que é uma ironia, Porque é um mito da incompetência, pessoal? Mas voltemos aí ao nosso mito, As características dos mitos. Tradicionalmente, os mitos possuem algumas características próprias e eram responsáveis por relatar a origem dos deuses e das coisas. São narrativas que não possuem uma lógica rigorosa, então fogem da realidade, utilizam-se de símbolos de fácil reconhecimento e compreensão. É muito interessante a leitura de um mito, Então, assim, é facilmente entendível, só que foge à lógica. Nos mitos não há um limite definido entre o que é natural e o que é sobrenatural. Então mistura fantasia e realidade. O surgimento do universo e dos elementos da natureza são os principais temas dos mitos. Para que todos possam compreender facilmente, utilizam-se da ideia de nascimento, gônos, das coisas. E o nascimento é utilizado como um dos principais símbolos presentes nos mitos, por ser algo muito comum no cotidiano e simples de ser compreendido. Desse modo, os mitos, os relatos sobre a origem das coisas estão constantemente associados à ideia de um parto ou nascimento. Com isso, os mitos são repletos de relações entre deuses que fazem nascer o universo e tudo o que existe. Os mitos gregos que relatavam a origem das coisas podem ser divididos em duas categorias. Vejamos então. Olha lá, teogonia, que são narrativas sobre o nascimento dos deuses e seu poder,
e a cosmogonia, narrativa sobre o nascimento do universo e dos elementos da natureza. Então, teogonia fala sobre o nascimento dos deuses e cosmogonia fala sobre o nascimento das coisas. E aqui nós temos alguns exemplos de mitos. Os mitos de Cronos, sobre o tempo e o nascimento dos deuses, o mito de Pandora, que é o que nós vamos ver hoje, sobre a primeira mulher, curiosidade humana, surgimento dos problemas do mundo, semelhante à passagem bíblica sobre Adão e Eva, o mito de Orfeu e Eurídice, sobre o destino e a morte, mito de Eros e Psique, sobre o amor e sua união com a alma, e mito de Narciso, sobre a beleza e a vaidade. Então, uma coisa que é interessante a gente colocar, que esses mitos, pessoal, eles não são sempre contados da mesma maneira, né? Então, no início, eles foram contados de pai para filho, né? Pela tradição, então eles foram se modificando. Então, cada mito desses tem várias versões, tá? E aqui, né, um resuminho sobre o que é mitologia. Na Grécia Antiga, a mitologia era um complexo sistema dessas narrativa dos mitos, né, que orientava a vida de todos. Os mitos ensinavam os princípios morais, as virtudes e orientavam a relação com os deuses e a natureza. Então, a mitologia servia, gente, como um controle social também, que por meio dessas histórias fantasiosas, as pessoas procuravam entender como se deu a origem de todas as coisas e também adquiriam certos preceitos para conduzir a vida delas. Então, também servia, né, como um controle da sociedade, uma orientação para que as pessoas vivessem, né? Orientações para a vida das pessoas. E aqui, pessoal, sem querer fazer propaganda, mas já estou fazendo, nós temos aqui uma coleção, que é a coleção do Percy Jackson, que fala desses mitos. É uma maneira muito interessante de conhecer esses mitos, é uma maneira lúdica, né, de conhecer esses mitos. É lógico que nós sabemos também que tem filmes, tem várias outras coisas, mas esses livros são muito interessantes e eu sugiro que vocês procurem lê-los, né, para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre os mitos. E aqui, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o mito de Pandora, tá? Então, essa é uma das versões, tá? E depois a gente vai comentar algumas questões sobre ela. Então, Pandora. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes, e o seu irmão Epimeteu, aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem criado por Prometeu, a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar os animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Então, Prometeu cometeu um pequeno pecadinho, né? Ele foi lá, roubou o fogo e entregou aos homens, né, para que eles pudessem utilizar. Zeus, então, decidiu vingar-se de Prometeu e de toda a humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Então, para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena lhe deu o sopro da vida. A deusa Afrodite lhe deu a beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave e Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras.
Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por ver depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado, muitas vezes, para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-os de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram-na entregar a Epimeteu, e assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse, caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só que conseguiu prender a esperança. Então esse daí, gente, é, portanto, o mito de Pandora. E agora, pessoal, a gente vai ver as questões a respeito desse mito. Então, como eu falei, vocês podem encontrar esse mesmo mito com versões diferentes. Então, são várias versões da mesma história. Então, observe que é uma história muito bonita, uma história fantasiosa, E, assim, não tem muita dificuldade de compreensão. Você consegue entender a mensagem que está passando ali na narrativa. A gente consegue acompanhar a sequência narrativa. Então, vejam bem, a primeira questão. O que será que os homens fizeram para Zeus castigá-los assim? Há alguma história parecida com essa? Então, pessoal, como nós lemos lá na narrativa, o Prometeu cometeu um pequeno pecadinho. Prometeu, que era um dos deuses, Ele roubou o fogo dos deuses e o entregou ao homem. E dessa forma, Zeus resolveu se vingar tanto de Prometeu como de toda a humanidade. Se há alguma história parecida com essa? Sim, Então nós vamos ter uma história parecida na Bíblia, Que seria a história de Adão e Eva, Os dois estavam no paraíso e de repente Eva resolveu comer uma maçã, E acabou por perder o paraíso, tanto para ela como para o Adão. Número 2. O texto mostra uma imagem positiva ou negativa da figura feminina. Que expressões do texto podem justificar a sua resposta? Então vejam, pessoal, que mostra a mulher aqui como uma pessoa, nós temos uma visão negativa dela. Porque um dos deuses lá foi orientado, é o Hermes, se eu não me engano. Um deles lá foi, falar o nome de muitos deuses aqui, Um deles foi orientado a ensiná-la a mentir. Então, uma pessoa que mente, então é uma visão negativa que eles colocam dela. Então, aqui, aqui fala que a mulher era curiosa, A curiosidade da mulher aumentava. Olha lá. Então, Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa.
Então, nesse trecho aqui, confirma essa resposta, né? Então, a visão negativa da mulher. Como você imaginaria a aparência de cada um desses males libertado por Pandora? Então, essa daqui, gente, é uma questão pessoal. Então, cada um vai imaginar de uma determinada maneira, né? No meu caso aqui, eu imaginaria alguma coisa muito feia, muito, assim, que você bate o olho e você já sente aquela repulsa, aquele medo. Então, eu imagino que essas coisas seriam como monstros, né? Que tem vários poderes, né? Que podem nos atacar a qualquer momento. Número 3. Como você imagina a aparência de cada um desses males? Já coloquei. E se fosse Pandora que contasse essa história? Como ela contaria sua versão? Então, provavelmente, gente, ela se defenderia. Ela não ia falar que ela era mentirosa, né, e tal. E aí, ela, se você for transformar, né, contando a partir do foco dela, ela teria que contar em primeira pessoa. Então, só para dar um exemplo aqui, meu nome é Pandora, fui criada por Zeus. E aí ela vai contando, falando dela, né? Então, ela vai ter que usar os nomes e os verbos, né, e os pronomes, tudo em primeira pessoa, porque ela vai contar a partir da perspectiva dela, tá? Número 5. O que levou Pandora a abrir a caixa? Então, vocês viram durante a história que ela ficou muito curiosa para saber o que tinha lá dentro, né? Número 5. Número 6, né? Agora nós vamos para número 6. Quais foram as consequências da abertura da caixa por Pandora? Então, o que aconteceu depois que ela abriu? Então, vocês voltem ao texto para que vocês possam responder essa questão, tá? Depois, os mitos percorreram tempos e espaços, chegando até nós por diversos meios, como séries, filmes, livros, teatro, entre outros. Cite um personagem atual baseado nos deuses mitológicos. Então, vocês podem fazer uma pesquisa, né? Então, nós temos aqui, já mostrei para vocês anteriormente, né, as aventuras do Percy Jackson, que trazem aí esses mitos, né, de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, né? E aqui eu vou pular uma questão, porque ela não caberia aqui nessa lousa. Depois a gente volta nela, tá? Se Pandora não tivesse aberto a caixa, como você acha que seria o mundo atual? Então, com a abertura, o que aconteceu? Né? E depois, se ela não tivesse aberto essa caixa, o que aconteceria? Então, se mantivesse tudo fechadinho lá, como seria esse mundo nosso? E a número 10. Quando Pandora abriu a caixa, vários males saíram e o mundo mudou. Dentre esses males, qual você devolveria para dentro da caixa? Então, dentre aqueles males que foram citados no texto, qual deles você devolveria para a caixa para tornar esse mundo melhor? Essa aqui também é uma resposta pessoal. Então, você vai falar qual o mal que você devolveria e depois você vai explicar o porquê disso. E aqui nós temos aquela questão que nós pulamos, né? Então, sobre o mito de Pandora, marque verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. A curiosidade e a mentira de Pandora disseminou sentimentos ruins para a humanidade? O único sentimento que ficou na caixa foi o carinho? Zeus planejou 2 vinganças contra Prometeu? Zeus criou Pandora aos moldes dos humanos? Pandora é a personificação dos melhores atributos dos deuses? Então aí vocês vão, baseado no texto, vocês vão mensurar como verdadeiras ou falsas essas assertivas, né? Bem, pessoal, essas foram as questões da semana 4. Espero ter sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista.
A vocês eu deixo uma mensagem. A vida só dá asas para quem não tem medo de cair. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço, e até o próximo vídeo.